O registry, e uma vez que estamos a falar de nomenclatura que não está ainda definida, não é uma listagem que esteja pré-definida a nível internacional, é uma adaptação da nomenclatura à região, a gente acaba por estar a falar de uma situação que é específica dos Açores. Sempre que forem criadas novas nomenclaturas com code lists específicas, o Inspire obriga a que façamos o registro. Nós, a entidade que fica definida a nível nacional, responsável por fazer esse registro, numa coisa que é o registry do Inspire. Eu tenho aqui o link, ainda não se testou. Os colegas da DGT, o Henrique, a partir daí a fazer esse teste. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para vos mostrar. O colega Corrato aqui. Ok. Ok. O que é que eu faço? Hello? Você estás a ver aí? Tá bom? FNF4, FNF3. Sei que é consigo. Como é que é? Nossa, 4PC. Não, eles vão descarregar o computador. Só clique. Eu estava a dizer, eu vou-vos mostrar muito rapidamente o registry, só porque é importante, ainda vamos chegar a essa fase. Ainda é muito precoce, porque ainda há muita definição a fazer a nível nacional e talvez internacional, mas basicamente existe no site do Inspire uma parte que obriga a fazer o registro de tudo o que sejam code lists novas adotadas pelos vários países. No YouTube há uma demo sobre isso. Eu vou tentar aumentar só para vocês darem assim uma vista de olhos rápida. Não é nada disso, ok. Isto é... não se vê nada bem, mas basicamente tudo o que está registado a nível de Inspire aparece aqui nestes registros, e sempre que existirem code lists novas, vai ser preciso alguém se responsabilizar pelo registro de tudo o que for portanto, feito de novo. Isso significa que depois, um dia, quando alguém decidir fazer uma CLC nova, ou uma COG nova, ou outra coisa qualquer, já tenha tido um registro aqui, pelo facto de não estar definido inicialmente no Inspire, convém vir aqui, ver o que é que já está definido e tentar adaptar aquilo que já está definido, que é para não se correr o risco de ter 500.000 code lists diferentes com o mesmo tipo de produto de informação. Mas isso ainda vai ser explorado pelo Henrique, só ver, porque supostamente depois há uma parte em que tem que se clicar aqui no lado e tem que fazer o registro da entidade, do Estado-membro, e há alguém que tem que se responsabilizar por tentar gerir ao máximo esses conteúdos, porque senão depois entra-se aqui num processo de repetição, e isso também não é interessante. Pronto, vou desligar aqui a parte do YouTube e vou avançar para o EL. São quantas horas? São 11h30, pronto, muito bem. Então vamos lá. O whale, ou whale, ou hail, ou howl, o que o pessoal quiser chamar.
UAL, que me diz aqui a Margarida. Vamos ao EL, que é uma coisa fantástica, e que tem sido um desafio enorme aprender a trabalhar com ele. Tem sido muito interessante porque a nível nacional já há algumas pessoas a fazer trabalho nessa área, nesse programa, e todos os dias há uma coisa nova para se tentar descobrir como é que funciona e o que é que são os erros e como é que se resolvem os erros. O EL é uma alternativa ao modelo de dados da região, uma alternativa para a organização de dados. E é uma alternativa tão interessante que a própria Comissão Europeia já tem no seu site de Inspire, no portal Inspire, no portal Inspire, já permite fazer uma ligação direta entre a nossa especificação de dados, os objetos que a gente tem definidos, começando aqueles que a gente necessita de harmonizar, e já tem um botão que faz a própria importação do projeto, do EL, com os esquemas todos que nós precisamos e com os matching tables também. Isso é tudo de palavrões que já vou explicar aqui. Pronto, a ideia aqui é tentar olhar para isto como uma forma mais simplificada, talvez, de harmonizar os dados. É uma excelente alternativa e está a ser constantemente atualizada. Existem várias versões com saem por ano, porque existe uma relação muito direta entre os utilizadores e o pessoal que desenvolve este software. E posso-vos dizer que tive uma dúvida por causa aqui dos colegas do LRAC, por causa do tema de geologia, coloquei a questão no cluster temático da geologia e ninguém me respondeu, só ontem é que obtive resposta. E a resposta que me deram não foi minimamente esclarecedora. E no mesmo dia coloquei a mesma questão no wiki do EL e uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do software respondeu-me, passado 2 dias, com a resposta que eu precisava de saber e funciona muito bem. É muito interessante porque parece que estamos todos, fazemos todos parte de uma pequena comunidade, uma pequena ou grande comunidade que se dedica a explorar o EL e as funções do EL e o potencial que ele tem para a organização de dados da diretiva, com a diretiva Inspire. E por isso é que, antes de começar a fazer a componente prática, demonstrar a componente prática do EL, que vai ser da parte da tarde, achei importante compilar aqui numa apresentação algumas ideias, alguns links, algumas coisas que vão constituir materiais super importantes para quem vai começar a trabalhar com isso pela primeira vez. Porque eu tive que aprender a trabalhar com isto, o pessoal da DGT e outros colegas de outras entidades a nível nacional também tiveram que começar a explorar as questões de algum ponto de partida e a gente tem um colega lá fora no INEC, que é o engenheiro Francisco Caldeira. Todos os dias a gente partilha e-mails e é espetacular ver o avanço que eles estão a ter nessa área e todas as questões que a gente coloca eles respondem e é muito interessante. A gente pensa perceber um grupo de trabalho dentro dos grupos temáticos que vai discutindo questões muito práticas sobre a utilização do EL. E são essas questões que depois a gente tenciona aí partilhando convosco dos grupos temáticos, porque vocês também vão passar por essas dúvidas e por essa experiência e acho que aquilo que nós temos estado a analisar vai-vos ajudar imenso a fazer esse trabalho. Pronto, vou começar a falar um bocadinho sobre o EL. O EL é o acrónimo de Emboots Alignment Editor e para quem não é geógrafo, para quem nunca se percebe sobre a questão da história da geografia, pergunta quem é o Emboots. O Emboots foi um geógrafo alemão que nasceu no século XVII e faleceu no século XVIII e que foi muito importante para a teoria de que um dia o continente americano esteve unido com o continente europeu e africano, principalmente o africano e o da América do Sul, porque ele dedicou muito parte da sua vida a fazer expedições na América do Sul, a estudar botânica
e outras questões da geografia, e com base nisso percebeu que um dia, lá menos para trás, há muitos anos, houve uma relação, uma gestão do território. Outras das coisas que ele defendia, e acho que é mais por causa disso que adotaram o nome dele para este software, é o facto de ele valorizar bastante a aquisição de material e de tudo o que seja hardware e coisas para fazer medições, porque ele acreditava que só se devia chegar a conclusões científicas válidas se investisse muito nessa área e que permitisse haver uniformização dos dados de maneira a poder chegar a conclusões. E o que o ele faz é exatamente isso, é tentar encontrar um paralelismo entre os nossos dados e o target schema do Inspire para que a gente consiga fazer uma harmonização mais rápida, mais coerente. O alignment é exatamente esse mapeamento, é o significado desse mapeamento, e que nós vamos vendo constantemente ao longo do programa. Tudo o trabalho que a gente vai fazendo, há uma janela ao lado que é o alignment, e a gente vai vendo as funções todas. Há uma espécie de model builder, a gente consegue ir vendo o que está fazendo, o que é o input, o que é o output e o que é a função utilizada. E para que é que serve o editor? Exatamente para definir transformações conceptuais que depois têm um resultado não conceptual, mas físico, que é o tal GMA, os tais dados resultantes do software. Então, quando se começou a falar no ele, a gente só pensa no out. E eu normalmente meto os links e as coisas todas no final das apresentações, mas acho que nesse caso, acho que o primeiro passo deve ser ler e investigar o que é que já está feito e publicado sobre o software e só depois começar a trabalhar com as coisas. Porque nós fizemos como o típico português faz, né? A gente começou a abrir o software e começar a mexer naquilo e encaixar os dados e não chegamos a conclusão nenhuma. Por isso percebemos que tínhamos mesmo que começar pelo livro de instruções e só depois pôr a mão na massa. Eu dividi o help por 3 diferentes áreas, uma de documentação, uma de vídeos e uma de fóruns de discussão, que são 3 pontos de informação bastante interessantes e que vão nos ajudar certamente a perceber muitas coisas relacionadas com o software. A nível de documentação, eu só coloquei aqui aqueles que considero mais importantes e algumas apresentações em PDF que já foram feitas em algumas conferências acerca de alguns aspectos do Whale. O tutorial do Whale é bastante interessante, o user guide também, porque vai explicando muito bem o que é que cada função faz, e o tal wiki é onde a gente pode colocar várias questões e já há lá um conjunto diverso de outras questões colocadas para outras pessoas, é tipo um fórum também, e tem a parte do descarregamento dos manuais e por aí fora, a documentação habitual de um software. Em termos de vídeos, eu pus esses 4 porque foram um dos 4 que eu vi. Os 2 primeiros são muito interessantes, os 2 primeiros em cima, que são uma apresentação que a Teresa Zuna fez da DGT. A Teresa Zuna foi bolseira da DGT e desenvolveu o trabalho de harmonização da COS, de acordo com as especificações do Inspire. E ela teve sensivelmente 3 horas a falar, por isso é que eles dividiram o vídeo em 2 e está no YouTube para quem quiser ver. É muito interessante porque ela mostra os passos todos de início ao fim e foi uma das coisas que me ajudou a perceber o processo e a chegar a alguma coisa válida. Depois em baixo, do lado aqui em baixo, o Rei, que é um dos programadores de software, que também fez um pequeno workshop sobre a transformação, sobre a questão dos esquemas, a transformação dos dados e fala um bocadinho sobre a evolução do software. E por fim, há um outro vídeo, são 4 de muitos vídeos que estão no YouTube, que fala sobre a questão das code lists, que vão ser muito importantes para várias entidades, por causa da tal questão, se eu não tiver uma code list já esteja pré-definida pela Inspire, eu tenho que ter a capacidade de criar a minha própria e incorporá-la no software. E aqui eles explicam como é que isso se faz e é super simples. Em termos de fóruns
discussão, o primeiro estudo, não tem nada de conteúdos. É uma ideia muito interessante da Comissão Europeia, Share and Reuse Interoperability Solutions for Public Administration, de entrei lá dentro, tem 3 utilizadores registados e nada de posts no fórum. Mas achei importante da mesma, porque pronto, ao menos tiveram esse trabalho é de valorizar. Os outros estudos que estão para baixo são espetaculares. Eu coloquei o do EL porque eu fiz o link da tal questão que eu coloquei lá no fórum e vocês vão ver a pergunta e ver a resposta do senhor, do Simon, 2 dias depois. Se acederem a esse link vão ver a questão que eu coloquei. E a mesma coisa em baixo, no Inspire Thematic Clusters, eu coloquei exatamente a mesma questão, no mesmo dia, e só ontem é que me responderam. O fórum do Inspire também tem várias coisas sobre a transformação de dados com ele. É uma questão de explorar, porque depois tem muito a ver com o tema que a entidade tem necessidade de transformar e por isso não. A pessoa tem mesmo que entrar e ler e explorar e tentar perceber onde é que está a informação que efetivamente precisa para o seu trabalho. Em termos de processo de organização de dados, isto é um esquema muito parecido àquele que a Engenheira Marlene tinha na sua apresentação, tem a ver com as 4 fases de organização de dados, seja com ele, seja com outro software qualquer, que é a análise, o mapeamento, a transformação e a validação. A gente, pelo menos nós, de SIC, tínhamos muita ideia de que a organização de dados ia só até o processo de transformação e, entretanto, descobrimos que havia uma fase de validação que nós tínhamos, por falta de conhecimento, tínhamos bastante ao lado. E agora, com os grupos de trabalho, com a nossa participação ativa nos grupos de trabalho nacionais, porque não existem só os regionais, existem também os nacionais, que a Engenheira Marlene já referiu, a gente começou a perceber um conjunto de coisas que não tínhamos percebido antes, e uma delas foi essa fase de validação, que é fundamental para depois poder publicar os serviços, que é a fase a seguir e que vai ser discutida na 4ª sessão técnica, que os colegas da DGT vão estar cá, e é uma sessão que acho que toda a gente devia participar, porque vamos ter o privilégio de receber cá 2 ou 3 pessoas que são os masters desta área e que têm trabalhado nisso já há alguns anos e têm muito para nos ensinar. Pronto, para resumir aqui a questão, e até porque isto, visto dessa forma, assistam um bocadinho, isso depois vai ser mostrado no EL em termos práticos, mas basicamente há uma primeira fase de análise que consiste em olhar para os nossos dados, perceber o que é que eles estão, qual é o esquema, qual é a estrutura dos nossos dados. E olhar para o source schema do Inspire, que há basicamente as especificações técnicas daquele tema, e tentar encontrar uma relação entre as duas coisas. E é aí que eu vou tentar perceber se necessito de fazer algum tipo de pré-processamento dos meus dados, se tenho que alterar o sistema de coordenadas, se vou ter de fazer alguma conversão de dados para SIC. Tudo o que tenha a ver com operações de geoprocessamento é nessa fase que a gente deve expressar sobre elas. A segunda fase é a fase do mapeamento. É uma fase um bocadinho chata, no meu ponto de vista, porque existe uma matching table que está disponível no site Inspire e uma por tema. Basicamente, eles mostram uma lista de tudo o que faz parte do target schema, que é o que está definido no Inspire, e deixam em branco uma outra parte do Excel, que é para a gente fazer o paralelismo entre os dados do target schema e os nossos dados. E acho que para quem conhece muito bem essa informação, como é o caso do Gabinete de Planeamento, que eles trabalham diariamente sobre aqueles dados, já tiveram a experiência de harmonizar os dados com modelos de dados, é um bocadinho chato para preencher a matching table, até porque não é muito fácil perceber às vezes o que é suposto preencher ali. Mas é importante, pelo menos, preencher-la no fim do processo, porque serve para documentar os passos que a gente seguiu. Porque a gente depois, se quiser fazer futuramente a mesma transformação, mas com dados e inputs diferentes, o EL dá a possibilidade de a gente guardar o alignment, que é o projeto tudo com as funções que a gente utiliza, alterando só os dados de base. Isso funciona muito bem para quem trabalha com séries de informação ou com cartas que saem periodicamente. Por exemplo, o CLC, que é o 90, 2000, 2006, a gente se guardar o alignment e o matching table do 2006, quando eu for fazer o 2012,
posso usar exatamente o mesmo matching table e apenas os dados de entrada é que saltaram. E assim é correto porque ajuda-me a perceber o que é fixe e também para quem vier aqui trabalhar com o software pode perfeitamente olhar para ali e é um documento, é a documentação do trabalho que se realizou. A parte de escolha da ferramenta SEL, neste caso, a ferramenta SEL é a ferramenta LWhale. Foi aquilo que nós escolhemos, mas poderia ser outra qualquer. E também implica perceber mais ou menos que sensores é que a gente vai precisar de escolher no Whale. Não é fácil porque, em termos de designação das funções, há grandes diferenças entre aquelas que a gente está habituado a utilizar nos softwares de SIC e estas. Elas na prática fazem a mesma coisa, mas os nomes são diferentes. Não percebo muito bem porque é uma das coisas que por acaso já tivemos a discutir e a debater. Era muito mais fácil que eles utilizassem os mesmos nomes. Mas não utilizam, por isso está assim mais algum trabalho. Depois a parte da transformação é a fase em que já têm sido mapeados de um lado e do outro e eles transformam os dados sempre. Eles vão transformando sempre à maneira que vamos tendo a informação, ele vai sempre transformando e dá a possibilidade de visualizar os resultados na mesma altura no mapa. E isso é ótimo para perceber se a gente está a fazer algo mais nele ou não. E depois então no fim, a gente, quando o tudo está válido, a gente exporta para GML, que é o Geographic Markup Language, que é o formato que é necessário para que a gente depois possa introduzir numa outra componente à parte que é um outro software. Ele faz uma validação. Ou seja, esse GML, para que é que me serve? Serve-me para validar a estrutura de XML que é feita no próprio ele, mas depois posso pegar nesse GML e introduzi-lo noutros softwares que a Comissão Europeia ainda não definiu qual é o melhor software para fazer a validação dos dados, mas que a nível nacional já se está a começar a testar com vários. E nesse momento, além do ele, a gente está a fazer validação do GML no Oxygen e no que é da Itália, que é o S Plus. Depois é preciso perceber se a minha validação correu bem ou não. Se ela correu bem, eu estou apta a fazer publicação dos meus serviços. Se não correu bem, a gente tem que perceber onde é que estão os erros. Se são nas funções que eu utilizei, se são nos meus dados, se está o sistema de coordenadas, por aí fora. Há uma análise que tem que ser feita, porque senão a gente não consegue avançar para o último passo. Então, agora, olhando mais em pormenor e vai acabar por ser uma repetição do que acabei de dizer, o processo de análise implica analisar a informação que nós temos e que queremos harmonizar. Temos que identificar o tema, o anexo, Inspire, em que a nossa informação se enquadra. É mais fácil se a gente utilizar a ferramenta que está no portal Inspire, que é o Find Your Scope. A pessoa tem dados sobre edifícios, escreve buildings e ele depois identifica todos os temas, todos os anexos, todos os objetos que existem sobre buildings. E aí é mais fácil da gente chegar a alguma conclusão sobre aquilo que nós precisamos. É preciso então estudar depois o documento das especificações técnicas, bem como aquele Generic Conception Model que eu falei na outra apresentação, só para ficar com uma ideia do que é suposto a gente fazer, até porque depois ajuda a perceber alguns dos campos do Source e do Target Schema, verificar quais são as code lists que é preciso para o meu tema. No meu caso, eu já tenho acesso a uma code list que já está instituída pela Agência Europeia do Ambiente, que é do Corin Land Cover, mas no caso da Joana, ela teve que criar a sua própria lista e é preciso fazer, a gente também documentar, para precisar dessa code list, daquela e daquela. Então é só para a pessoa poder fazer o trabalho de forma mais sustentada e sem se esquecer de seguir nenhum passo. Depois, é preciso procurar exemplos de conjuntos que já estejam organizados, seja nos clusters, no YouTube, nos fóruns, na internet, há muita coisa já feita e isso ajuda bastante a perceber como é que vamos fazer o nosso trabalho. E por fim, é preciso preparar a informação geográfica para ser mais fácil de mapear, que são as tais funções de geoprocessamento que eu falei no início, no slide atrás. Na parte de mapeamento, fazer o tal download da Matching Table, que é uma saca para depois para preencher, mas que deve ser preenchida, nem que seja no fim, como eu já tinha dito, para documentar. Em alguns
casos dá jeito, porque quem não conhece os dados é a melhor forma de depois, quando tiver a usar o Whale, já sabe, eu tenho isso, preciso fazer isto. Como é que eu faço isso? Já tenho a função definida no meu Excel e é só ir seguindo aqueles passos todos. Como para nós tem sido o trabalhar com ele tem sido uma questão de tentativa e erro, eu achei que a matching table não ia ajudar grande coisa. Mas quando a gente tiver as coisas bem definidas, é importante. Até porque para partilhar conhecimento com outras pessoas é a melhor forma de o fazer. Porque se a gente harmonizar dados de geologia cá e se no continente quiser harmonizar, basta olhar para a nossa matching table e já conseguem fazer um paralelismo entre a informação que nós temos e a que eles têm e a forma como a gente fez o trabalho. Depois a fazer o preenchimento da matching table, definir quais as funções que a gente vai utilizar. A matching table tem essas partes, tal como eu vos tinha dito, há uma parte do lado esquerdo que é o esquema original, qual é os campos que ele obriga a ter, e depois do lado direito está em branco, que é para a gente pôr os nossos campos. E tentar perceber se a informação que a gente tem se ajusta de alguma forma àquilo que é pedido. Já pode ser que a gente não tenha forma nenhuma de preencher a informação sem ser os campos obrigatórios. Em relação às funções do Whale, existem essas todas que estão aqui listadas. Eu destaquei a cor de rosa, as que eu já utilizei até agora. Todas as outras não usei, nem sei muito bem para que é que servem. Algumas é fácil de perceber, porque são muito parecidas às funções que o software de SIG traz, mas há umas outras que metem, tipo os grooves todos, implicam programar qualquer coisa e que isso não é a minha praia, para mim não passa-me um bocadinho ao lado. Mas é uma questão também depois de se ler e tentar perceber como é que funciona. Aqui em baixo é o User Guide Reference Functions, porque ele tem um dicionário com o significado de cada uma dessas funções e situações em que elas são aplicáveis. O terceiro passo da transformação é então faz-se um mapeamento entre o source schema e o target schema e ele vai-me dizer se a transformação correu bem ou não. Se não correu bem, ele dá-me um warning e eu posso clicar no warning e perceber onde é que tem o problema. Se é um problema de cardinalidade, se é um problema de chama de coordenadas. Então, ele vai-me dando uma ajuda, o que é ótimo, porque senão a gente não mais chegava lá. Depois de ter tudo validado, é que eu posso fazer a exportação do ficheiro para GML. E a exportação é feita através dessa função. Eu pus aqui porque existe outra forma de exportar dados que não dá o mesmo resultado. E por isso é que achei melhor pôr aqui, que é depois quando vocês forem rever a apresentação, já têm essa dica. E então depois, quando se faz a exportação, o formato que se deve escolher é este, o GML WFS 3.0 Feature Collection. Porque também vai aparecer várias opções e vocês depois não se iam lembrar e então fiz aqui para depois vocês saberem qual é. A fase da validação, a última, é o que como eu já tinha dito, o Whale faz uma validação do XML, basta selecionar um check num dos passos, numa das janelas, next, e um dos passos já faz um check na validação. De seguida, pega-se nesse GML e entra-se no site do FPlus, que eu também já vos tinha falado, e basicamente é dizer qual é o tema que a gente quer validar, a gente tem que fazer um registro diferente do nosso password e tal, faz-se a validação do GML e ele diz que está tudo bem, se não está tudo bem. Eu quando fiz o meu exame, consegui passar a validação no Whale e aqui, mas no que vem a seguir, que é o oxigênio, não me deu certo. E isso significa que eu vou ter de perceber onde é que deu o erro e tudo mais. Pronto. Essa fase da validação ainda está muito verdinha. Tem que se estudar um bocadinho mais, tem sido um trabalho que tem sido feito mais pelo Francisco Caldeira, já está numa fase mais avançada e está todo entusiasmado com isso. E por isso é que a gente também vai acabando por receber bastante conhecimento da parte deles, de lá de fora do continente, e nos vai facilitando um bocadinho a vida. Mas para os tipos amarelos tem algumas dicas que é para depois vocês lerem quando chegarem a essa fase e que agora não vão entender, por isso fica aqui para quando chegarem a essa fase da validação. A visualização do resultado é possível no Gaia. O Gaia é mais um software open source, mas que nos permite ter uma visão muito interessante do GML,
tools que, se vocês, não sei se vocês não conseguem ver, mas do lado esquerdo eu tenho toda a informação que eu vou inserir no Whale e consigo vê-la de forma estruturada. Consigo perceber a relação entre o Long Cover Dataset e o Long Cover Unit, mostra-me tudo, mesmo que seja uma relação de intervalos. E do lado direito mostra-me que efetivamente eu tenho um resultado geográfico que é sobre o qual eu vou fazer a publicação dos serviços. Na parte do QGIS também dá para visualizar o resultado, mas infelizmente ele só me mostra os dados da tabela principal, que é o Land Cover Unit, e não mostra nada do dataset. O QGIS tem essa desvantagem. Só me mostra o que é a relação de um para um. Tudo o resto que está relacionado com essa feature não me aparece. Por isso é que eles aconselham o Gaia para se visualizar o resultado do GML e perceber se efetivamente em termos geográficos, em termos de conteúdo de XML, as coisas estão bem feitas. Ok, vantagens de utilização do Whale. É uma excelente ferramenta para analisar os dados, isso é o que Inspire. Outra das vantagens que o nosso modelo de dados não tem é o facto de, sempre que saem novas versões das especificações técnicas e das code lists, o Whale já traz essa atualização toda. Eu não sei vos dizer se ele só atualiza sempre que sai uma nova versão, se ele tem capacidade de se ligar à internet sempre que a gente pode buscar um schema ou uma code list e trazer a versão mais recente. Mas a partir deve ser com as versões de software. Permite fazer diferentes versões de mapeamento. Por exemplo, se eu precisasse fazer aquele merge que a Joana fez no Arcomap e não o tivesse feito antes de começar a utilizar o Whale, ele permitia-me fazer aqui. Ele tem uma função que é, acho que se chama mesmo merge também, e eu podia fazer de um lado para o outro, dizer, ok, eu quero usar aquelas unidades da operação de solo, mas quero ter um dataset único com aquele polígono. Dá para fazer importação de ficheiros em diferentes formatos, infelizmente não deixo importar a base de dados SQL em outros formatos que dava jeito. E também permite fazer exportação para GML e outros formatos e fazer a validação do XML. Dificuldade de utilização do Whale é o facto de existirem diferenças entre o que a gente lê nas especificações técnicas e o que a gente vê quando carrega o target schema do site do Inspire. No UML acaba por ser muito mais simples do que aquilo que a gente vai ver na prática, porque ele repete imensas vezes alguns campos e repete campos que a gente nunca tinha visto na vida. Todos eles têm o seu propósito, alguns são importantes e outros não são. Eu, na sessão técnica da terceira, disse que o objetivo do Whale era, e depois vocês vão perceber, ele fica com umas curvas diferentes em função da função que se utiliza, era ter o máximo de curvas possível, tudo colorido, mas o facto de a gente querer preencher também pode ser mau porque pode trazer erros desnecessários. Por isso, o objetivo é preencher os campos que são obrigatórios, e ele indica os campos obrigatórios com asterisco vermelho, e depois tudo daqueles outros que a gente sabe que vão ser importantes para o nosso resultado final. Por isso, é preciso algum cuidado na interpretação que se faz daquilo que nos vai aparecer no Whale. Uma outra dificuldade é conseguir perceber como é que é a forma mais correta de fazer o mapeamento entre o source schema e o target schema, quais as funções a utilizar, fazer a validação das instâncias todas, perceber qual é o porquê, a origem dos erros que nos dá e a tal história das funções que eu já vos tinha dito. Habilidades de última hora. Foi das primeiras coisas que eu vos disse, que foi o fato da aplicação Inspire Find Your Scope, já possui uma nova funcionalidade que permite fazer uma ligação direta da ferramenta dos nossos objetos que a gente quer harmonizar com o Whale. E isso significa, no meu ponto de vista, e no da PSIC, que a gente já vai falar sobre isso, que a Comissão Europeia considera que o Whale é provavelmente o melhor software para fazer a transformação de dados. Eles já devem ter analisado vários, mas só o facto de eles terem colocado aqui esse botão e assumir a utilização do Whale significa que esse será o caminho mais correto a seguir.
Os outros botões que estão ao lado permitem exportar a matching table já organizada de forma como é suposto, porque está nas relacionadas entre si. Se a gente for sacar a matching table a site do Inspire, vem uma matching table só sobre aquele tema. Mas se eu utilizar essa ferramenta, que é dinâmica, e eu disser, ok, eu quero fazer a organização do CLC, e ele diz-me que eu preciso disto, isto e disto, quando eu vou exportar a matching table, ele tem a capacidade de me relacionar já os vários temas e as várias tabelas do GML base, que são aquelas tabelas que são comuns a todos os temas, já me incorpora aqui. Por isso, aconselho vivamente a importar esta matching table e não as outras que estão ao lado das especificações técnicas dos dados. O PDF e o DocX é basicamente a mesma coisa que a matching table, mas num formato diferente, para que se possa documentar as coisas. O add, aquela ferramenta que está ali do lado esquerdo, o add adicionar mais objetos, é por caso de chegar a essa fase e perceber que afinal ainda me falta mais alguns temas de Inspire, posso adicionar mais e vai fazer atualiza uma matching table, a função do quanto mais objetos adiciono eu retiro, ele atualiza o output que me vai dar nos outros. Se clicar no Wheel Transformation, o que ele faz ele cria o projeto e permite-me descarregar o projeto já formatado de maneira que eu veja o source schema e o target schema com tudo o que eu preciso de mapear. Isso é espetacular porque eu não tenho que perder tempo a tentar perceber que source schemas e que target schemas é que eu preciso de colocar no Wheel. Muito obrigada e agora é só começar a testar. A gente da parte da tarde vai mostrar como é que funciona a administração com o Whale e aí sim vão ter provavelmente mais questões para colocar coisas mais práticas, mas em termos teóricos é mais ou menos isso. Porque é que se utiliza os três softwares para validar os dados? Pronto, um deles valida o XML, que é o Whale. O outro valida os dados e os XML, a estrutura e os dados. E o outro valida uma coisa, que é o Scamatron, que eu não sei explicar muito bem o que é. Mas que, quando se tiver mais informação sobre a componente de validação, se possa fazer mais alguma sessão a explicar com mais pormenor essa parte. Mas é mais um tipo de XML, que vem com o esquema, vem com os dados, e é mais complexo. Não. Não há nenhum validador que faça a validação das três coisas, do GML, da parte do esquema, da parte dos dados e da parte do Scamatron. Os Scamatrons também supostamente são coisas que têm que ser definidas por alguém à partida. Eu sei que existe para o CLC, para o Land Cover e para o Land Use, porque houve um projeto legal que a DGT teve envolvida e eles já criaram um Scamatron, que é mais uma forma de validar os dados, mas para que se possa validar qualquer tipo de dados que se possa ter, é preciso que alguém desenvolva o código ou o XML desse Scamatron para todos os outros temas. E enquanto isso não existir, a validação vai ser sempre um passo muito rebuscado e com pouca validade, porque não existe uma coisa definida institucionalmente que diga, ok, vocês vão fazer a harmonização com ele, mas a validação deve ser feita com o substrato X. E isso ainda não existe. Acredito que um dia vai ser definido pela Comissão Europeia esse software, mas nessa fase o que está a fazer é a malta que está a trabalhar nisso intensamente, está a explorar tudo o que existe de validadores de XML e está a fazer por tentativa e erro, que é o que a gente também está a fazer aqui. Do Francisco. Onde é que eu vou clicar? Aqui. Bate-papo. Ok. Pois, isso é um bocado chinês ainda nessa fase. Tem a ver com a validação dos dados e com o formato em que eles têm que estar e isso tudo.
pronto, não é uma coisa que eu me sinta confortável tudo para poder explicar, mas pode ser que depois a gente mais para a frente já tenha coisas mais concretas para vos dizer.